Informativo do STF, número 1092 de 2023, data de divulgação 9 de maio de 2023. Este informativo foi retirado do site do STF. Aproveita para curtir o vídeo, encaminhar. Curtir já ajuda muito. Primeiro, matérias: direito administrativo, atos administrativos, fiscalização, postos de combustíveis, distribuidoras de combustíveis, direito constitucional, princípios constitucionais, repartição de competências, proteção ao consumidor. O tema a ser discutido será instalação de lacres eletrônicos em tanques de postos de combustíveis, ADI 3236/DF. Resumo: é inconstitucional por violar os princípios da proporcionalidade, da igualdade e da razoabilidade, lei distrital que obriga as distribuidoras de combustíveis a instalar às suas expensas lacres eletrônicos nos tanques de armazenamento dos postos revendedores que exibam a sua marca, e dispensa dessa exigência os postos de bandeira branca, não vinculados e sem compromisso firmado com determinada distribuidora. A utilização da existência ou não da marca do distribuidor no posto de combustíveis como critério para incidir ou não a mencionada obrigatoriedade configura a ausência de adequação dos fins pretendidos pela norma distrital impugnada e os meios apontados para atingi-los, revelando tratamento indevidamente desproporcional. Impor a instalação de equipamento oneroso com aplicação de multa aos que descumprirem a norma e liberar concorrentes que competem no mesmo ramo de atividade se sujeitam ao mesmo órgão regulador, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, representa desequilíbrio na relação de concorrência e evidente desigualdade de tratamento. Por outro lado, inexiste a alegada inconstitucionalidade formal por suposta invasão de competência privativa da União, pois a norma impugnada, ao dispor sobre obrigações na distribuição de combustíveis como medida de proteção consumerista, trata de tema afeto à produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, cuja competência é concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal, artigo 24, inciso 5 e 8 da CF. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, julgou inconstitucional a Lei Distrital 3.228 de 2003. Registrou-se ainda que as normas dos artigos 1º e 2º do referido diploma legal determinam por arrastamento a declaração de inconstitucionalidade das demais, por se tornarem ineficazes quando não inexequíveis sem aqueles dispositivos. Segue a Lei Distrital. Próximo. Direito administrativo, Defensoria Pública. Promoção, remoção, antiguidade, critérios de desempate, lei orgânica da Defensoria Pública, direito constitucional, funções essenciais da Justiça, Defensoria Pública, repartição de competências, direitos e garantias fundamentais. O tema a ser discutido será Defensoria Pública, lei estadual que fixa critérios de desempate para a promoção e a remoção com base na antiguidade, ADI 7.317/RS. Resumo: é inconstitucional por violar a competência do legislador complementar nacional, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, artigo 93 e artigo 134, parágrafo 1º e 4º da CF, e o princípio da isonomia, artigo 5º, caput, e artigo 19, inciso 3 da CF, norma estadual que fixa o tempo de serviço público no ente federado ou o tempo de serviço público em geral como critério de desempate na aferição da antiguidade para a promoção e a remoção dos defensores públicos locais. O mesmo raciocínio aplica quanto à carreira da magistratura. Deve ser adotado em relação à de defensor público, sendo vedado. Repetindo. O mesmo raciocínio aplicado quanto à carreira da magistratura deve ser adotado em relação à de defensor público, sendo vedado a lei estadual disciplinar a matéria própria da lei orgânica da Defensoria Pública, Lei Complementar 80 de 94, ou dispor de forma contrária a ela. Na espécie do cotejo das normas da Lei Complementar 80 de 94, com os dispositivos impugnados, verifica-se inexistir norma nacional a reconhecer o tempo de exercício de serviço público como critério válido para o desempate na antiguidade para fins de promoção na carreira de defensor público.
Ademais, ao fixar o tempo de serviço público como critério de desempate para promoção e remoção por antiguidade, o legislador estadual estabeleceu inconstitucional distinção entre membros da mesma carreira em desrespeito ao princípio da isonomia. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões contar com maior tempo, abre aspas, contar com maior tempo de serviço público no Estado, maior tempo de serviço público em geral, fecha aspas, vírgula, abre aspas, no serviço público estadual e no serviço público em geral e, de novo, no serviço público do Estado e no serviço público em geral. Me arrependi de fazer esse negócio de abrir aspas. Constantes no parágrafo 1º e no 2º do artigo 20 e no parágrafo 4º do artigo 29 da Lei Complementar 11.795 de 2002 do Estado do Rio Grande do Sul, Estatuto da Defensoria Pública Gaúcha, atribuindo eficácia ex nunc com N, a declaração de inconstitucionalidade a contar da publicação da ata de julgamento. Artigo 61 da CF. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2, disponham sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. 2. Promoção de entrança para entrança, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas às seguintes normas. Artigo 134. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. Parágrafo 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, encargos de carreira providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber disposto no artigo 93 e no inciso 2 do artigo 96 desta Constituição. Segue a Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Sul. Próximo. Matérias: direito administrativo, Ministério Público, promoção, remoção, antiguidade, critérios de desempate, lei orgânica do Ministério Público, direito constitucional, funções essenciais da Justiça, Ministério Público, repartição de competências, direitos e garantias fundamentais. O tema a ser discutido será: Ministério Público, lei estadual que fixa critérios de desempate para a promoção e a remoção com base na antiguidade, ADI 7.283/MG. Resumo: é inconstitucional por violar a competência do legislador complementar nacional, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, artigo 93 e 129. Parece que é a mesma coisa. A mesma coisa do anterior, só que agora aplicada ao Ministério Público. Porque agora a gente decora. Artigo 93 e artigo 129, parágrafo 4º e o princípio da isonomia. Artigo 5º, caput e 19, inciso 3 da CF. Norma estadual que fixa o tempo de serviço público no ente federado, ou o maior número de filhos, tem a diferença aqui, o maior número de filhos, como critério de desempate na aferição da antiguidade para a promoção e a remoção de membros do Ministério Público local. O mesmo raciocínio aplicado quanto à carreira da magistratura deve ser adotado em relação ao do Ministério Público, sendo vedado a lei estadual disciplinar a matéria própria da lei orgânica do Ministério Público, ou dispor de forma contrária a ela. Na espécie do cotejo das normas da LONMP, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, com os dispositivos impugnados, verifica-se inexistir norma nacional a reconhecer o número de filhos e o tempo de exercício de serviço público no Estado federado como critérios válidos para o desempate na antiguidade de membros do Ministério Público.
Ademais, ao fixar o número de filhos e o tempo de serviço público na unidade federativa como critério de desempate para promoção e remoção por antiguidade, o legislador estadual estabeleceu inconstitucional distinção entre membros da mesma carreira em desrespeito ao princípio da isonomia. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 175, parágrafo 5 e 6 da Lei Complementar 34 de 94 do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica do Ministério Público Mineiro, atribuindo eficácia ex nunc, com N, a declaração de inconstitucionalidade a contar da publicação da ata de julgamento. Aqui o artigo 61 é a mesma coisa que eu li agorinha, a diferença vai ficar no... É o que eu já li. A diferença é o artigo 129, que a gente leu o artigo referente à Defensoria, agora é o artigo referente ao Ministério Público. São funções institucionais do Ministério Público. Aplicar ao Ministério Público e couber ao disposto no artigo 93. Segue a Lei Complementar de Minas Gerais. Próximo. Matéria. Direito administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Sanções, aposentadoria voluntária, exoneração a pedido. O tema a ser discutido será impedimento da aposentadoria voluntária e da exoneração a pedido de servidor estadual que responde a processo administrativo disciplinar. DI 6.591/DF. Resumo, é constitucional norma estadual que impede a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor que responde a processo administrativo disciplinar, PAD. Contudo, é possível conceder a aposentadoria ao investigado quando a conclusão do PAD não observar prazo razoável. A administração pública não possui discricionariedade para deixar de aplicar penalidades disciplinares quando os fatos se amoldarem ao tipo legal, assim como para estender de modo desproporcional o prazo para a conclusão do respectivo processo administrativo. Assim, é possível a acumulação de sanções, pois se revela como medida razoável e proporcional, necessárias para a observância do princípio democrático. Nesse contexto, a indisponibilidade dos bens para o ressarcimento do dano ou a configuração de eventual inelegibilidade, penalidades aplicáveis quando o servidor é demitido, justificam a previsão do artigo 172 da Lei 8.102 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e cuja redação foi reaplicada pela lei estadual impugnada. Por outro lado, o tempo de espera para a conclusão do PAD pode ser demasiado e acabar atingindo de forma reflexa o direito à aposentadoria. Se isso ocorrer, é necessário verificar, à luz do caso concreto, o real motivo da demora. Se a desídia, entre outras possibilidades, decorre do abuso do direito de defesa, pela complexidade do caso ou pela necessidade de produção de provas. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme Constituição, artigo 240 da Lei 6.677/94 do Estado da Bahia, a fim de assentar que, em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, seja possível a concessão de aposentadoria a servidor investigado. A Lei 8.112, artigo 172, diz assim: o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, o inciso 1 do artigo 34, o ato será convertido em demissão se for o caso. Então, a lei do Estado da Bahia só repetiu a lei federal, né? Então, seguindo. Próximo. Matérias. Direito constitucional, controle de constitucionalidade, dispositivo do novo Código de Processo Civil, autonomia política, pacto federativo. Direito processual civil, normas fundamentais do processo civil, competência, limites territoriais, convênios, tutela de evidência, depósitos judiciais. A matéria a ser discutida será inconstitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. ADI 5.492/DF, ADI 5.737/DF. Resumo. A edição da Lei 13.105/2015, conhecida como Código de Processo Civil de 2015, consagrou o entendimento de que o processo não deve ser um fim em si mesmo, devendo-se buscar uma adequada mediação entre o direito nele previsto e a sua realização prática.
a fim de torná-lo efetivo, exigindo-se postura interpretativa orientada a reafirmar e reforçar esse objetivo. Nesse contexto, o caráter nacional e cogente do CPC 2015 impõe conferir tratamento uniforme a todos os jurisdicionários submetidos a processo no território brasileiro, não se permitindo que ele seja diverso em matéria processual, conforme a unidade federada na qual ocorre o litígio. É inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do país, pois a fixação do foro deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais. Deve ser conferida interpretação conforme a Constituição aos artigos 46, parágrafo 5º e 52, parágrafo único, ambos do CPC de 2015, no sentido de que a competência seja definida nos limites territoriais do respectivo Estado ou do Distrito Federal, nos casos de promoção de execução fiscal e de ajuizamento de ação em que qualquer deles seja demandado. A possibilidade de litigar em face da União em qualquer parte do país, artigo 109, parágrafo 1º e 2º da CF, é compatível com a estruturação nacional da Advocacia Pública Federal. Contudo, estender essa previsão aos entes subnacionais resulta na desconsideração de sua prerrogativa constitucional de auto-organização, artigo 18, 25 e 125 da CF, e da circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais. É inconstitucional a obrigatoriedade de os depósitos judiciais e de valores de RPV serem realizados somente em bancos oficiais, artigos 535, parágrafo 3º, inciso 2 e 841 do CPC. Essa determinação viola os princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa, assim como cerceia os entes federados, notadamente as justiças estaduais, quanto ao exercício de suas autonomias. São constitucionais com os dispositivos legais, artigo 9º, parágrafo único, inciso 3, e 311, parágrafo único do CPC, que, sem prévia citação do réu, admitem a concessão de tutela de evidência quando os fatos alegados possam ser demonstrados documentalmente e a tese jurídica estiver consolidada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Assim, não existe qualquer ofensa ao princípio do contraditório, caso haja justificativa razoável e proporcional para a postergação do contraditório e desde que se abra a possibilidade de a parte se manifestar posteriormente acerca da decisão que a afetou ou sobre o ato do qual não participou. É constitucional presunção de repercussão geral de recurso extraordinário que impugna acórdão que tenha declarado inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, CPC, artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 3 do CPC. Essa previsão se fundamenta, em especial, na necessidade de uniformizar a aplicação de lei federal em todo o território nacional. É constitucional a determinação de vincular a administração pública à efetiva aplicação de tese firmada no julgamento de casos repetitivos relacionados à prestação de serviço delegado, CPC, artigo 985, parágrafo 2º e 1040, inciso 5 do CPC. Ao ampliar os diálogos institucionais entre as entidades públicas, essa medida assegura maior efetividade no cumprimento de decisão judicial, ao mesmo tempo em que densifica direitos garantidos constitucionalmente. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta por maioria, julgou parcialmente procedentes as ações para 1. Declarar constitucionais a expressão administrativa do artigo 15, a expressão dos estados e do Distrito Federal e dos municípios do artigo 242, parágrafo 3º, a referência ao inciso 2 do artigo 311, constante do artigo 9º, parágrafo único, inciso 2 e do artigo 311, parágrafo único e artigo 985, parágrafo 2º e artigo 1040, inciso 4, todo o CPC. Quem vai falar, acho que aqui vai só resumir os artigos que a gente já falou lá em cima. Mas por via da dúvida, você vai dando uma pausa, lendo, marcando no seu VAD e prosseguindo. 2. Atribuir interpretação conforme a Constituição, artigo 46, parágrafo 5º do CPC 2015, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. 3.
Atribuir interpretação conforme a Constituição, artigo 52, parágrafo único do artigo do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 4. Declarar a inconstitucionalidade da expressão de banca oficial constante do artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC 2015, e conferir interpretação conforme ao dispositivo para que se entenda que a agência nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada. Para dar cumprimento ao disposto na norma, poderá a administração do tribunal contratar a banca oficial, ou caso assim, opte banco privado, hipótese em que serão observadas a realidade do caso concreto, os regramentos legais e princípios constitucionais aplicáveis e as normas do procedimento licitatório, visando a escolha da proposta mais adequada para a administração de tais recursos, e declarar a inconstitucionalidade da expressão na falta desses estabelecimentos. Artigo 840, inciso 1 do CPC, e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou B, não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando a escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. Aí segue aqui os artigos, acho que a gente já indiretamente já leu. Se minha voz estiver um pouco diferente, é porque eu acho que eu tô gripando, mas eu vou fazer, porque senão eu não faço. Melhor feito do que perfeito, né? Então vamos lá. Matéria: direito constitucional, meio ambiente, princípio da proporcionalidade, princípio da proibição à proteção insuficiente, direitos e garantias fundamentais, recursos minerais, extração, subsolo, índio, saúde, direito ambiental, área de proteção ambiental, licenciamento, fiscalização, atividades potencialmente poluidoras, garimpo. O tema a ser discutido será proteção do meio ambiente, atividade garimpeira e presunções de legalidade da origem do ouro comercializado e da boa-fé da instituição adquirente. ADI 7.273/DF e ADI 7.345/DF. Resumo. Encontram-se presentes requisitos para a concessão da medida cautelar, pois 1. Vai por isso que aqui, MC deve ser medida cautelar, né? Tá vendo o MC aqui, ó? Cadê? MC, capaz que é medida cautelar. E aí, diga aí. Vamos lá. Encontre-se presentes requisitos para a concessão da medida cautelar, pois a plausibilidade jurídica quanto à alegação de que o dispositivo impugnado, ao modificar o processo de compra de ouro e passar a presumir a legalidade de sua aquisição e a boa-fé do adquirente, viola o dever de proteção do meio ambiente, artigo 225 da CF. Por fragilizar a efetividade do controle de garimpo. E 2. A perigo da demora na prestação jurisdicional, eis que evidenciados os danos ambientais com repercussão na saúde da população, em especial dos povos indígenas, e aumento da violência nas regiões garimpeiras. O princípio da proporcionalidade funciona como filtro de constitucionalidade, não só no que diz respeito às proibições de intervenções nos direitos fundamentais, como também nas situações em que eles não permitem uma proteção insuficiente, ao sugerir a diminuição da margem de discricionariedade dos poderes públicos, os quais passam a estar obrigados a agir. Nesse contexto, esta Corte já declarou a inconstitucionalidade de normas que dispensam a exigência de prévio licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras. Na espécie, simplificar o processo de compra de ouro permitiu a expansão do comércio ilegal e fortaleceu as atividades de garimpo ilegal, o desmatamento, a contaminação de rios e a violência das regiões de garimpo, atingindo inclusive os povos indígenas das áreas afetadas. Com base nesse entendimento, o plenário, em apreciação conjunta, por unanimidade, referendou a decisão que deferiu o pedido liminar formulado nas duas ações para determinar 1. A suspensão da eficácia do artigo 39, parágrafo 4º da Lei Federal 2.844/2013 e 2. Que o Poder Executivo da União, inclusive as autarquias de natureza especial, que falaram nos autos, adote no prazo de 90 dias a
um novo marco normativo para a fiscalização do comércio do ouro, especialmente quanto à verificação da origem legal daquele adquirido por distribuidoras de títulos e valores mobiliários, DTVMs. E B. Medidas legislativas, regulatórias e ou administrativas que inviabilizem a aquisição de ouro extraído de áreas de proteção ambiental de terras indígenas. Segue a lei federal. Próximo. Matérias: direito constitucional, repartição de competência, direito civil, política de seguros, fiscalização do setor de seguros, produção e consumo, direito civil, espécie de contratos, seguros, associações civis, regime securitário. O tema a ser discutido será leis estaduais sobre associações de socorro mútuo e associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. ADI 6.753/GO e ADI 7.151/RJ. Resumo: são inconstitucionais por violarem a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros e sistema de captação da poupança popular, artigo 22, inciso 1, 7 e 19 da CF, bem como a sua competência exclusiva para fiscalizar o setor de seguros, artigo 21, inciso 8 da CF, leis estaduais que dispõem sobre associações de socorro mútuo e associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. Na espécie, os diplomas estaduais impugnados, ainda que sob o pretexto de esclarecer as diferenças entre os institutos da associação civil e do seguro empresarial, regulamentam e validam a comercialização de seguros pelas referidas entidades como se seguradoras fossem, sem submetê-las às regras do regime jurídico securitário previstas em legislação federal. As atividades desenvolvidas por essas associações e cooperativas caracterizam-se como oferta irregular de seguro ao mercado e, embora presentes todos os elementos de um contrato de seguro, como o risco, a garantia, o interesse segurável, entre outros, não observam as normas impostas ao setor, Código Civil 2002, artigo 757 a 802 e Decreto-Lei 73 de 66. Ademais, apesar da competência legislativa para dispor sobre produção e consumo ser concorrente entre a União, Estados e o DF, artigo 24, inciso 5 da CF, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, os entes regionais não estão autorizados a disciplinarem relações contratuais securitárias. Com base nesses entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta, por maioria, julgou procedentes as ações para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 20.894 de 2020 do Estado de Goiás e da Lei 9.578 de 2022 do Estado do Rio de Janeiro. Próximo. Matérias: direito constitucional, repartição de competências, material bélico, direito administrativo, porte de arma de fogo. A matéria a ser discutida será vigilantes de empresas de segurança privada, concessão de porte de arma de fogo por lei estadual. ADI 7.252/TO. Lei fixada. É inconstitucional e por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada. Resumo: é inconstitucional por invadir a competência da União exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, artigo 21, inciso 6 da CF, e privativa para legislar sobre o material bélico, artigo 22, inciso 21 da CF, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada. Em estrita observância às regras de repartição de competências constitucionalmente previstas, a União editou a Lei 10.826 de 2023, Estatuto do Desarmamento, o qual dispõe, entre outras questões, sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. A referida norma atribui à Polícia Federal a competência para autorizar o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional. Nesse contexto, tendo em vista a predominância de interesse nacional para tratar da matéria, o que impõe, consequentemente, a necessidade de se garantir uniformidade na sua regulamentação em todo o território brasileiro, esta Corte já declarou a inconstitucionalidade formal de normas estaduais com conteúdo similar ao da lei impugnada. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da lei
3.960 de 2022 do Estado do Tocantins. O artigo 10 da Lei 10.826 de 2003 fala assim: a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINARME. Próximo. Matérias: direito constitucional, repartição de competências, serviços notariais e de registros, concurso público e isonomia. Direito administrativo, serviços públicos, delegação, tabelionatos, registros e cartórios. O tema a ser discutido será serventias extrajudiciais, regras atinentes ao concurso para ingresso na carreira notarial por lei estadual, a DPF 209/CP. Resumo: é incompatível com a Constituição Federal de 1988 por violar a competência da União para definir os princípios básicos a serem seguidos na execução dos serviços notariais e de registros, artigo 236 da CF, norma estadual que objetiva regulamentar a forma de provimento de suas serventias extrajudiciais, fixando regras do concurso para ingresso e remoção nos respectivos cartórios. A referida competência foi reservada constitucionalmente ao legislador federal, que já exerceu com a edição da Lei 8.935 de 94, a qual confere ao Poder Judiciário a realização dos certames e a consequente atribuição para o ato de investidura da atividade notarial e de registro. Assim, norma estadual não pode acrescentar qualquer condição restritiva, além daquelas estabelecidas na legislação federal. Ademais, com a finalidade de uniformizar os certames de provas e títulos para a outorga de declaração de serviços notariais e de registro, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 81 de 2009. É incompatível com a Constituição Federal de 88, por violar o princípio da isonomia, artigo 5º caput da CF, norma estadual que introduz novas regras para avaliação de títulos dos concursos para ingresso nas serventias extrajudiciais, prevendo benefícios a um grupo específico de candidatos. Na espécie, a norma estadual impugnada conferiu indevida valorização aos títulos, beneficiando candidatos que já desempenharam atividades funcionais pertinentes à área de notas e de registros, dando-lhes a possibilidade de alcançar maior pontuação no certame. Essa circunstância restringe o universo de candidatos aptos a conquistar a respectiva pontuação, razão pela qual configura afronta à igualdade de condições de acesso à função pública. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para declarar não recepcionados pela Constituição Federal de 1988 os artigos 3º, parágrafo 2º e 10 caput, parágrafo 2º, 4º e 5º e 6º, ambos da Lei Complementar 539 de 88 do Estado de São Paulo. Artigo 236 da CF. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Parágrafo 1º. Lei regulará as atividades, disciplinará o de responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Lei Federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem a abertura de concursos de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Segue a Lei do Estado de São Paulo e acabou.